Eu também, assim como você, estou ansioso por ouvi-los e aprender com eles, né? Então eu vou, desde já, passar a palavra para o professor Rony Coser, que vai ser o primeiro a falar nessa noite, e depois da sua fala nós ouviremos a professora Marina Correia também. Rony, fica à vontade, a fala é sua. Mais uma vez, prazer em recebê-lo por aqui. Ô Jansen, obrigado, e mais uma vez eu aproveito aqui para reiterar o meu sentimento de gratidão por essa oportunidade tão rica, estar com vocês aqui. Aproveito inclusive para mandar um grande abraço aí para a Roberta Kelly também, foi minha aluna aqui no bacharelado em teologia aqui na cidade de Serra, uma amiga querida também, tem muita gente querida por aqui, né? Bom, pessoal, o meu tema, a proposta então é falar sobre as narrativas históricas em Lucas Atos, entendidas aí como portadoras de intencionalidade teológica e correlacionando isso com a hermenêutica pentecostal. Como o Dr. Jansen mencionou, aliás, acho que ele chegou a mencionar, né? Não sei se ele falou. Se não falou, vou falar agora. Eu faço o doutorado em teologia na PUC Rio, e lá, inclusive, estou trabalhando, pesquisando a questão da hermenêutica pentecostal. E já de partida, pessoal, até para, digamos assim, de modo que a gente possa, vou falar assim em termos de instrumentalizá-los, né, para compreender o que quero dizer aqui com hermenêutica pentecostal, entenda-se, portanto, hermenêutica pentecostal um modo de ler e interpretar as Sagradas Escrituras numa comunidade ou num grupo religioso específico, no caso, os pentecostais. É claro que naturalmente estamos falando de hermenêutica pentecostal, então estamos naturalmente pensando esse grupo. É claro que falar do pentecostalismo, a gente tem aí um desafio que também acredito que até de natureza metodológica, que é a diversidade do movimento, né? É um movimento muito amplo, por isso mesmo se fala de pentecostalismos, mas eu parto do pressuposto de que a despeito de toda essa diversidade, de toda essa variedade, há elementos comuns os quais nós podemos considerar para se pensar, então, uma hermenêutica pentecostal, ou seja, esse modo de ler e de compreender as escrituras típico desse segmento religioso, né, dessa vertente do protestantismo, vamos dizer assim, que é o pentecostalismo. Então, repetindo o título aí, pessoal, a ideia então da nossa contribuição é refletir sobre as narrativas históricas em Lucas Atos, compreendidas como portadoras de intencionalidade teológica. E aí, durante a minha fala, vocês vão perceber como que eu busco correlacionar isso com a hermenêutica pentecostal, que está ancorada, inclusive, em um pressuposto muito importante, que consiste, veja, isso é uma chave, inclusive, para a hermenêutica pentecostal, que é compreender que as narrativas históricas do Novo Testamento, sobretudo as narrativas contidas na obra dupla de Lucas Atos, elas são portadoras de intencionalidade teológica. E aqui no meu texto, pessoal, eu coloco históricas entre aspas, tá? Mais adiante vocês vão entender por que eu coloco históricas aqui entre aspas. Então, nesta contribuição, eu quero explicitar essa característica da hermenêutica e, por que não dizer, da experiência pentecostal, entendendo-se aí que é possível encontrar aportes para ela, inclusive na própria história, entendida aqui como ciência, né, na ciência-história, na qual se reconhece que o registro histórico ele carrega consigo uma epistemologia, como também reflete o olhar do historiador. Então, não por acaso, a gente pode, inclusive, na ciência-história, falar de filosofia da história, né? O esforço de teólogos pentecostais, pessoal, no sentido de indicar as narrativas históricas como fontes possíveis para a sua teologia e para servir como fundamento para uma hermenêutica pentecostal, não é necessariamente um esforço novo na teologia, né? E muito menos, não podemos falar disso como algo inédito. Gera discussões, é claro, mas não é algo novo nos teólogos pentecostais. A história, na verdade, ela já é vista há vários séculos como uma das fontes da teologia. O que os pentecostais estão, o que teólogos pentecostais buscam fazer é justamente entender e reafirmar que as narrativas da obra dupla Lucas Atos servem, na verdade, como uma fonte para alimentar a sua teologia e que elas sinalizam para a continuidade na vida da igreja das experiências que estão registradas nesses livros.
Então, olha que interessante, o pentecostalismo, em sua teologia, ele vê certa continuidade das experiências que são descritas na obra dupla Lucas-Atos, né? A história, ela pode ser entendida como lugar teológico e uma fonte legítima para a reflexão teológica. Fazer teologia sem levar em conta o momento histórico e a própria história é arriscar a teologia à irrelevância. Então eu tenho insistido, pessoal, que a teologia ela deve pisar o chão da vida, ainda que ela olhe para o alto, ainda que ela preserve a questão da transcendência e busque valorizar isso, como isso inclusive é muito forte na mentalidade do pentecostal, na teologia pentecostal. É válido lembrar que as narrativas históricas da Bíblia, e mais em particular a obra de Lucas, no Evangelho, tanto no Evangelho como em Atos, pode com justiça ser entendida, ou seja, a obra de Lucas pode ser entendida como uma teologia histórica. Mais uma vez eu coloco entre aspas, né, porque a gente precisa ter algum cuidado ao aplicar essas terminologias, há limites, né, na sua utilização, mas em certo sentido pode ser compreendida, a obra de Lucas pode ser compreendida como uma teologia histórica. O que tem sido proposto por teólogos pentecostais, no que se referem a existirem teologias subjacentes em narrativas históricas, portanto, não é algo inédito. Aí eu trabalho, inclusive, com a obra do Roger Stronta, de 2020, onde ele discorre, justamente, que é um teólogo pentecostal, e ele discorre sobre os indícios possíveis que estão presentes na obra dupla de Lucas Atos, que sinalizam para esse caráter histórico desses dois livros neotestamentários. Então Roger ele vai insistir na necessidade de se considerar Lucas e Atos como uma obra conjunta. É claro, pessoal, no campo na área bíblica isso pode ser discutido, né? Há questões aí que a gente precisa considerar de fundo exegético também, mas o Roger Stronta, assim como outros teólogos pentecostais, tem sinalizado para essa unidade de gênero literário, essa continuidade dos temas históricos e também teológicos entre esses dois livros, né? Importante mencionar ainda, pessoal, que as narrativas históricas da Bíblia, elas, ao serem consideradas por nós, precisam ser corretamente entendidas. Eu faço questão de pontuar uma contribuição muito interessante do biblista Johan Konings, num livro seu de 2014, onde ele discorre justamente sobre a Bíblia. Ele vai dizer que o histórico na Bíblia, ele refere-se, na verdade, ao real, mas isso não significa que o relato esteja posto em termos da crítica histórica contemporânea, ou seja, da crítica história ou da narração de fatos históricos tal como nós entendemos hoje, tá, pessoal? Então, o grande Konings, né, faleceu recentemente, infelizmente nos deixou. Ele traz essa contribuição muito importante até para que a gente possa olhar para essas narrativas, respeitando a sua própria condição, para que nós não sejamos anacrônicos, né, na abordagem dessas narrativas históricas. Então, o Konings admite que há realidade nessas narrativas, mas que o histórico, muitas vezes, é absorvido na narrativa. Então, o Konings chama a nossa atenção para isso, é importante levarmos isso aqui em conta. Esse cuidado, ele, portanto, aí é muito importante para que a gente não atribua às passagens das Escrituras sentidos que elas, de fato, não possuem. Eu publiquei um livro, pessoal, na verdade, a segunda edição do meu livro de hermenêutica, agora em 2022, e lá eu reflito justamente sobre o problema desse anacronismo, que eu tenho chamado de anacronismo hermenêutico, que consiste justamente em introjetar no texto bíblico um sentido que é construído a partir do nosso ethos, do leitor contemporâneo, e interpretar as passagens das Escrituras à luz de categorias que são atuais, estranhas ao texto bíblico, né? Eu opto pela expressão anacronismo hermenêutico ao invés do termo exegese, tendo em vista que na exegese, atenção, pessoal, não confunda com exegese, ok? Então veja, eu opto pela expressão anacronismo hermenêutico ao invés de exegese, tendo em vista que na exegese o leitor ele já se aproxima do texto bíblico dispondo de uma compreensão prévia sobre o texto. No anacronismo hermenêutico, essa compreensão pode vir a ser construída pelo leitor, na medida em que ele avança na leitura do texto bíblico, mas sempre apoiando-se em categorias contemporâneas a ele, e sem levar em conta o que as palavras e eventos descritos pela Bíblia significam em seu próprio ambiente vivencial. Tá? Então isso aqui é importante para a gente destacar. Ao discorrer sobre a questão do anacronismo hermenêutico, eu tenho aí consciência de que o leitor
ele ressignifica os textos em seu encontro com ele, e inevitavelmente esse sentido original pretendido lá pelo autor bíblico se perde quando sai das mãos do autor, do hagiógrafo sagrado. Paul Ricoeur, o grande filósofo francês, chama a nossa atenção para isso, né? O texto se desprende do autor na medida que quando é entregue pelo autor e vai sendo aí ressignificado pelo leitor. Eu coloco, inclusive, a própria leitura popular da Bíblia como um exemplo disso, né? Agora, veja, isso não necessariamente significa ou constitua em si mesmo uma exigência a que sejam ignorados os contextos bíblicos e essa busca pelo Sitzenleben bíblico, né? Essa expressão alemã tão cara à exegese, tão usada na exegese, significa lugar da vida, lugar vivencial, e é usada na exegese justamente para sinalizar o ambiente geracional dos textos bíblicos. Então isso tem que ser considerado, tem que ser levado em conta, mas eu não trabalho com essa noção de que a gente pode recuperar plenamente esse sentido pretendido pelo autor. Eu estou aí entre aquela exegese tradicional, que ainda defende isso, e também me coloco aí, digamos assim, considerando as contribuições de filósofos como Paul Ricoeur, inclusive, que vão enfatizar justamente o papel do leitor no processo de interpretação. Então eu estou olhando para os dois campos, buscando contribuições, né, e defendo uma aproximação do sentido, tá? Então eu estou trazendo essa explicação de fundo hermenêutico e exegético. Eu entendo que ela é muito importante para a gente falar de uma hermenêutica, seja ela qual for, relacionada às escrituras, né? Então são pontos importantes. Dito isso, fica o cuidado no sentido de guardar-se aí, então, gente, desse anacronismo hermenêutico, enquanto se busca resgatar qual é a intenção teológica que subjaz a um texto bíblico. Mesmo que não se admita a possibilidade de um resgate inquestionável ou pleno dessa intencionalidade teológica no autor, eu trabalho com a possibilidade de uma aproximação legítima e verificável, sobretudo pelo trabalho exegético, que vai aí seguindo as evidências disponíveis no texto, né? Em linhas gerais, a exegese, a despeito do método ou métodos que adotemos, ela vai muito ela opera muito assim, né? Buscando justamente considerar as evidências, recuperando essas evidências, né? Então a reflexão em torno da intencionalidade teológica contida nessa obra dupla de Lucas e Atos, ou Lucas Atos, estou usando aqui Lucas Atos com o hífen, né? Justamente sinalizando para essa continuidade possível, essa reflexão em torno da intencionalidade teológica, ela é muito importante para pensar a teologia e a própria história da igreja, uma vez que permite identificar ou mesmo resgatar o que nós podemos considerar como bases teológicas que são fundantes do pensamento e da praxis eclesial contidas nesses dois livros, e ponderar sobre elas, né? Então, ou seja, lançamos um olhar sobre essa obra e colhemos contribuições para a igreja, e por que não dizer, fazendo um recorte aqui mais específico, que é o recorte deste evento, pensar contribuições para o pentecostalismo, né? Então, para os pentecostais, esse esforço acaba se constituindo aí, na verdade, um esforço fundamental, porque fazendo esse olhar que eles encontram de modo mais especial nesses dois livros, fundamento para a sua fé, para a sua teologia e para a sua própria experiência espiritual. Eu admito, pessoal, que seria muito mais difícil articular uma teologia pentecostal propriamente dita se não existissem esses dois livros, né, de Lucas e Atos. Então, reconhecendo isso, nós pentecostais vemos nessa obra dupla uma teologia subjacente. E essa teologia pressupõe a repetição das experiências registradas em Atos na vida da igreja cristã ao longo de sua história, ou seja, então elas não são apenas para aquela igreja, elas não são apenas para aquele momento histórico, né? Essa teologia subjacente pressupõe certa continuidade, ou por que não dizer, podemos falar também em termos de uma releitura, né? Ao entendimento de que a comunidade ledora de Lucas estaria, na verdade, sendo instruída quanto à continuidade das experiências em Atos, ou seja, Lucas não está preocupado apenas em registrar histórias, fatos, mas ele quer ensinar algo com essas narrativas, né? O próprio início do livro de Atos, assim como o de Lucas, sinalizam para isso, né? Quando ele diz que escreve ao seu destinatário ali, na verdade, com uma finalidade específica, né? Que parece ser uma finalidade didática em relação à obra de Cristo, né? Então, o derramar do Espírito é entendido no pentecostalismo não apenas como sendo para os cristãos no dia de Pentecostes,
Tá? Os pentecostais vão entender que as histórias de Atos dos Apóstolos são também as suas próprias histórias, como bem observou o teólogo e missiólogo pentecostal Robert Menzies, né? Em outras palavras, a hermenêutica pentecostal ela é pautada pela apropriação experiencial de determinados relatos neotestamentários. Ela entende que a igreja não apenas pode desfrutar das bênçãos registradas nesse livro, Atos dos Apóstolos, como ela é convidada a desejar e a buscar essas bênçãos espirituais. O Menzies, que eu acabei de citar, ele vai dizer que a hermenêutica da maioria dos crentes pentecostais de fato não é complexa e não se ocupa de questões relativas à confiabilidade histórica, né, todo aquele aparato técnico. Ela, no entanto, entende que as histórias contidas no livro de Atos são entendidas como suas histórias também, dos pentecostais, né? Elas servem de modelo para alimentar sua fé, para moldar sua própria vida e experiência religiosa. O Menzies vai nos lembrar, inclusive, que, conquanto essa hermenêutica não seja tão instrumentalizada do ponto de vista acadêmico, isso não quer dizer que ela não seja feita com algum discernimento. Então há certo discernimento e há aspectos, teólogos pentecostais têm defendido isso, que há aspectos das narrativas bíblicas que devem ser analisados com cuidado e cautela. Caminhando então para a conclusão, pessoal, eu vou dizer que essa compreensão da hermenêutica pentecostal permite diversos desdobramentos reflexivos, inclusive sobre aspectos eclesiológicos do pentecostalismo e sobre a sua contribuição possível para o próprio cristianismo. Aí eu cito o Ratzinger, né? Quero trazer o Ratzinger aqui para a conversa. Em 2015, em um de seus livros, o Introdução ao Cristianismo, ele comentando sobre a preocupação da Igreja Católica, no sentido de que sua reflexão teológica esteja conectada à realidade histórica, afirma que era necessário voltar-se para os pobres e excluídos. Esse foi o entendimento da Igreja Católica. Mas é interessante pensar que determinados movimentos religiosos, como o próprio pentecostalismo, surgiram e operaram justamente em contextos sociais marginalizados, acolhendo, ainda que ao seu próprio modo, pessoas e famílias excluídas. Mostraram-se na prática como movimentos que respondiam com certa efetividade a determinadas realidades sociais difíceis, colocando-se ao lado de gente esquecida pelo Estado e por uma grande parcela da sociedade. É claro, pessoal, que isso não dispensa a necessidade de uma reflexão teológica a respeito dos marginalizados e excluídos, e nesse sentido a teologia da libertação trouxe uma grande contribuição, né? Mas mesmo sem dispor inicialmente de uma teologia mais robusta, como é o caso da teologia da libertação, o pentecostalismo ele se mostrou um movimento notadamente prático em sua eclesiologia e missão. Isso trouxe aí grandes impactos, ou gera grandes impactos eclesiais e sociais. Olha que interessante, a faxineira, que é invisível à sociedade, que passa despercebida em seu ambiente de trabalho, cotidianamente, na sua comunidade de fé pentecostal, ela assume um lugar de preponderância. Lá ela é muito mais que uma faxineira invisível. Ela é a líder do círculo de oração. Ela é a conselheira e mentora espiritual de outras mulheres, né? Sua voz não é apenas ouvida, é também solicitada. O trabalhador braçal, analfabeto, sem uma colocação social de maior destaque, assume, na comunidade de fé pentecostal, a posição de alguém importante, relevante para os demais, né, para os seus irmãos. Ele é o diácono, ele é o presbítero, evangelista, por vezes ele é o pastor da igreja. Ele é útil, ele é respeitado, ele é admirado como obreiro, como líder espiritual de um rebanho. Ali ele é dignificado e sua existência ganha profundo significado e utilidade. Aceite ou não a academia, aceitem ou não os detratores do pentecostalismo, esses são caminhos de dignidade e de dignificação do ser humano num determinado círculo social e religioso. E esse processo de dignificação humana, verificado em muitas comunidades de fé pentecostais, é o reflexo de pessoas que se unem e se ajudam em torno de uma fé comum, no caso aqui que é o recorte da minha abordagem, a fé pentecostal. Em grande parte do pentecostalismo brasileiro são pessoas com poucos recursos que, ligadas por uma mesma fé e por uma mesma experiência pentecostal, caminham juntas na vida e se auxiliam, inclusive, em demandas sociais e vicissitudes nas quais o Estado não se faz presente e das quais uma parcela significativa da população e da academia não toma parte existencial. Eu sou alguém que viu isso em loco, é parte da minha experiência de vida, né? Vivi isso em comunidades de fé pentecostais em regiões de periferia.
Professor Jansen, obrigado pelo espaço, querido. Espero ter contribuído. Certamente contribuiu. Nós que agradecemos pela fala e os pentecostais, de um modo em geral, né, levaram